Sejam bem-vindos à coletiva de imprensa de Chico Bento e A Goiabeira Maravilhosa, que é um filme maravilhoso, né? Eu não consigo não falar no sotaque, eu aposto que vocês também gostaram do filme, para encerrar o ano, né, para vocês da melhor forma e para começar também o ano comercial, as estreias, né, porque o filme estreia dia 9 de janeiro nos cinemas, então vai estrear, assim, com o pé direito, eu diria. Eu sou Bárbara Demerov, eu sou jornalista, eu tenho o prazer aqui de estar aqui hoje com essa equipe, que também é maravilhosa, né, gente? Eu vou fazer de novo aqui a brincadeira, porque vocês são mesmo. E aqui eu tô acompanhada do Isaac Amendoim, que é o Chico Bento. O Pedro Dantas, que faz o Zé Lelé. A Ana Júlia Dias, que é a Rosinha. Débora Falabella, nossa professora Marocas. Luiz Lobianco, nosso querido Inholau. E também, é claro, temos o Fernando Fraima, o diretor, e o Marcos Saraiva, da Maurício de Souza Produções. E também, o que você considerou essencial estar no filme? Bom, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. Eu comecei a trabalhar nesse projeto em 2021, se eu não me engano. Acho que faz 4 anos, que a gente vai fazer agora em 2025, 4 anos. E foi um processo muito natural, muito orgânico chegar nesse projeto. Eu produzi, né, junto com minhas sócias Karen e Bianca, na Biônica, o Laços e Lições, que tiveram a direção do Daniel Rezende. E numa das mesas do Lições, o Dani, a gente estava numa pausa para o café, e o Dani falou que estava muito empolgado com a ideia de fazer o filme do Chico Bento e que ele achava que o diretor ideal estava na frente dele. E eu fiquei muito confuso porque só estava eu e ele na sala, e aí eu achei que ele estava me zoando, assim. Eu achei, será que o Daniel está querendo dizer que ele quer que eu dirija o Chico Bento? Mas a gente parou de falar desse assunto, a gente fez Lições, veio a pandemia, enfim, aconteceram tantas coisas. E no processo de buscar um filme pro Chico Bento, quando a gente estava buscando uma ideia original pro projeto, eu tive uma ideia e coloquei na roda. Bianca, Karen e Dani gostaram, eu comecei a desenvolver um argumento e aos poucos esse bastão do filme foi sendo passado naturalmente. Eu acho que o Chico é um personagem que tem dentro do DNA dele muito humor e enfim, meus outros filmes, eu fiz algumas comédias, né, tem o Choque de Cultura, enfim. Então, para mim, eu achei um prato cheio dentro do universo da Maurício de Souza, que é muito rico. Trabalhar com um personagem que tem um DNA tão cômico, uma natureza tão cômica. E eu nem lembro mais qual pergunta, não faço ideia se eu respondi ela. Espero que eu tenha respondido. Eu te perguntei o que você considerava essencial, mas você respondeu sim. Eu falei tudo mesmo. Eu queria saber o que mais você aprendeu com ele, assim, você realmente encontrou alguma similaridade durante o filme, assim, com ele? Primeiramente, bom dia a todos aí. Bom dia. E aprendi com o Chico que ele gosta muito da natureza, gosta de cuidar da natureza, que ele gosta de animais, gosta de cuidar de bichos, assim. Eu também gosto, a semelhança. Morar na roça também. Eu acho que a semelhança de nós é morar na roça. E você escuta bem as pessoas? Você escuta? Mais ou menos. Entendi. Quantos bichos você tem lá em Cana Verde? Tem muito. Ó, só de galinha com os pintinhos chega perto de umas 80. Mas tem mais bicho que tem emu, tem cachorro, tem bicicleta, não. Porco, tem pantera, que é um pônei, tem galinha que eu já falei já, né? Tem tartaruga. Tem bicho mais, se eu contar aqui eu vou ficar até amanhã. E algum dos seus animaizinhos apareceu no filme? Ou não? Mas você se deu bem com todos, né? Que dá pra ver no filme, né? Ai, muito legal, Isaac. O Chico Bento, a Turma da Mônica e tal, eles pegaram várias gerações, acho que a nossa geração muito em cheio. A minha experiência nesse universo é que eu era colecionador, tinha um baú embaixo da minha cama com vários gibis. E eu tive um momento muito difícil na minha infância, que eu perdi minha mãe biológica. E eu lembro que aquilo ali era um lugar que me
me acolhia, assim, era um lugar que com certeza me influenciou no humor, né? Porque sim, tem muito humor, e era um lugar afetivo, assim, aqueles personagens eram amigos, e posso dizer também que eu acho que ali começou a acontecer essa vontade de contar histórias, que é o que eu faço na minha vida. Então, hoje, estar dentro dessa história, né, entrar num filme, e não é qualquer filme, é um filme muito bem feito, assim, que dá orgulho do cinema nacional e tal. Vou falar o que eu falei pro Feu e pra Bianca, me sinaliza que eu estou fazendo as coisas certas na minha vida, de estar aqui. Faz todo sentido para mim. Que bonito. Muito icônicos. E vocês são de uma geração que provavelmente leu Turma da Mônica, né? Cresceu lendo. Então eu queria saber para vocês como é que foi trabalhar com personagens tão importantes para esse universo. Quem quer começar? A Débora? Vamos começar. Eu fui uma leitora de Chico Bento. Eu acho que o aprendizado da leitura também, eu aprendi a ler também lendo o gibi, então isso é muito forte, né? Eu depois li para o meu filho, assim, então eu acho que eu acompanhei assim durante muitos anos, né, a Maurício de Souza, assim, tanto a Turma da Mônica quanto o Chico Bento. E o Chico Bento, acho que tem isso que o Fernando falou, era uma história que me fazia rir muito, assim. Então eu fiquei extremamente emocionada quando eu fui fazer a personagem. Parecia que eu estava dentro, sei lá, de um sonho de infância, assim, eu vestida com aquela roupa, as crianças todas dentro daquela escola. Então foi muito emocionante e ao mesmo tempo muito bonito, assim, fazer um filme que conta a nossa história, né, assim, e personagens que são tão importantes pra gente, pra nossa formação e que seguem sendo importantes para a formação de crianças. E agora levar isso pro cinema, eu acho maravilhoso, assim, eu fico muito comovida com isso mesmo. Bom dia, pessoal. Agradeço a participação de vocês aqui, a presença de todos. Acho que o primeiro live action que a gente fez foi o Laços, né? Surgiu de uma provocação do próprio Maurício. A gente ia fazer uma adaptação da Graphic MSP e o Maurício, na sua genialidade, perguntou: e se eles fossem carne e osso? E isso ficou, né, uma pulguinha atrás, enfim, de todos nós, da produtora, da Biônica. E a gente chegou num lugar que a gente ficou muito feliz e muito encantado com o resultado de apresentar pela primeira vez no live action esses personagens tão conhecidos e tradicionais. E acho que foi uma porteira que se abriu e a ideia é que a gente tenha cada vez mais projetos. A gente teve já, esse é o terceiro longa, né, com a Biônica que a gente está produzindo. A gente já produziu 3 séries também, se eu não me engano. Então acho que foi de 5 anos para cá, né, de 2019 para cá, a gente tem mais lançamentos live actions do que anos. Então acho que isso é um resultado e um exemplo de como a gente vai continuar, e a gente pretende sim ter mais projetos no live action. A gente, quando veio a ideia de fazer o Chico Bento, o filme do Chico Bento, a gente trabalhou com algumas imagens antes, a gente trabalhou com algumas histórias que a gente sempre ia trocando, né, com a MSP, com o Marcos, com a equipe dele, e eles acompanham muito de perto, e junto com o Maurício também, até encontrar até a gente encontrar a história ideal. E foi depois de uma reunião com o Maurício, onde ele a gente teve uma conversa sobre como ele imaginava o filme do Chico Bento, isso depois dele ter lido um tratamento de um roteiro anterior a esse, que veio essa imagem de que a coisa mais grave que poderia acontecer com o Chico Bento era a goiabeira dele ser ameaçada, né? A imagem que via era essa, era uma pessoa com uma serra elétrica indo em direção a goiabeira e o Chico pulando na frente, né? Essa imagem não está no filme, né? Mas foi da onde tudo começou. E nessa mesma conversa o Chico falou: pô, uma coisa que é muito interessante pra gente do universo caipira são os causos, e né, a Valdir é uma contadora de causos, o Chico é um menino bom de prosa, enfim, e ele falou também dessa questão das lendas. E aí a gente foi montando tudo de um jeito muito lúdico, né? Eu sempre digo assim que a gente, quando o Daniel Rezende fez o Laços e Lições, ele abriu uma avenida assim, no cinema nacional. A gente pode chamar de Avenida Daniel Rezende, que é por onde esse filme trafegou.
porque de fato ele foi a primeira pessoa assim, a materializar, né, esse sonho que um dia foi do Maurício, um dia foi da MSP, e ele, quando eu mesmo, né, quando eu fiquei sabendo que ele tinha essa ideia, ele veio trazer essa ideia, eu não conseguia imaginar o Laços e Ilusões como eles eram, né? E quando a gente foi fazer o Chico Bento, eu tomei muito um cuidado de encontrar um DNA específico para esse personagem, né? Da gente reinventar esse universo a partir do que foi feito, mas numa paralela. E a questão da quebra da quarta parede, né? A questão épica, brechtiana, foi super orgânica, como a gente foi chegando nessas respostas, como a gente foi... Por exemplo, a história da goiabeira é inspirada num dos quadrinhos favoritos do Maurício, né? A história da gruta, que o Chico entra, que é o Meus 7 Anos, que nessa história ele entra numa gruta e encontra o avô dele, o bisavô dele, o Firmino. E, enfim, quando a gente foi olhando para isso, a gente foi deixando essas ideias anotadas e de um jeito muito processual, eu escrevi o filme junto com o Raul Schecker e com a Helena Altman, né? Raul Schecker é um parceiro da TV Quase, né? Ele é o Maurílio dos Anjos, do Choque de Cultura, o programa que eu dirijo. E a Helena Altman era uma parceira dele, que escrevia com ele, irmão do Jorel. Então, quando a gente se reuniu em volta desse universo, a gente tentou não partir de ideias prontas, a gente foi jogando com as ideias e vinham ideias boas e a gente ria e anotava. E às vezes a gente se arrependia de ter rido daquilo uma semana depois e riscava a ideia, enfim, mas foi muito processual, assim, foi muito... E tiveram muitas idas e vindas, né? A gente mandou muito, a gente leu alguns roteiros, né? O Maurício, o Marcos da MSP participou muito desse processo, até a gente encontrar essa forma, né? E enfim, 2 anos escrevendo, gente, 4 horas por dia, todos os dias. Cara, a gente assistiu, a gente olhou muito, né, para a tradição brasileira do cinema do Mazzaropi, mas a gente olhou para outras coisas também, né? Mas acho que a gente olhou principalmente para dentro do universo da Maurício de Souza. Muitas das respostas estavam lá. A imagem do trator na frente da goiabeira é uma imagem de um quadrinho. A história das sementes que a vó Dita dá pro Inho Bento, que se torna goiabeira, é uma história. A gruta está dentro dos 7 anos. A gente tentou não olhar para referências como quem busca uma forma fora e tenta mimetizar isso. A gente tentou olhar para dentro do universo e de dentro para fora construir nosso próprio... a ideia do coração foi uma ideia do Raul, disso desembocou a história da orelha. E quando a gente escreveu que o Chico virava formiga, e depois virava árvore, e depois virava pássaro, a gente fez spoiler. Todo mundo viu o filme. Vocês não podem contar isso. Eu estava muito tranquilo quando eu escrevi aquilo, porque eu falei, ninguém vai deixar a gente fazer isso. Quando a gente mandar esse roteiro para Maurício de Souza, eles vão tipo, o Chico não pode. E aí, no final, o roteiro vinha cheio de notes, chegava na parte que ele entrava na gruta, pulava, e depois, depois que ele acordava de novo, vinha notes de novo. E ninguém dava note a mim. Eu falava, gente, alguém, por favor, derruba essa história, porque eu não sei como fazer formiga, água, pássaro, como é que a gente vai fazer isso? E aí eu comecei a ficar preocupado, assim, eu falei, gente, a gente vai ter que, enfim, dar um jeito de resolver isso. Mas foi muito processual, respondendo a tua pergunta, a gente foi descobrindo fazendo, assim, sem olhar muito para fora, assim. Mas o que a gente falou, o Maurício falou pra gente, né, ele falou peixe grande, e a gente respondeu para ele Forrest Gump. Foi uma conversa muito... foi uma fração de uma conversa muito gigante, assim. E a gente até reassistiu Peixe Grande e Forrest Gump no processo de fazer o filme. Eu queria que você me contasse como é que foi filmar as cenas junto com o Isaac e também como foi ser o alívio cômico do filme, né? Porque o seu personagem ele é um dos alívios cômicos. Então, primeiramente, bom dia pra vocês. Foi muito legal, assim, ser o alívio cômico. É uma coisa que eu gosto, fazer os outros rir, assim. Eu amo, eu sempre tento, assim, fazer os outros. Eu gosto muito, eu amei esse papel. Então, sobre a nossa amizade, é que a gente ficou muito tempo junto. Nós dois tivemos mais tempo, assim, de gravação, então a gente sempre ficava muito junto nas cenas. A gente virou amigos mesmo, até hoje, assim, a gente conversa, tudo. Então, foi muito legal fazer a cena e a gente virou muito amigos. Viraram amigos mesmo, hein, Isaac? Nós viramos quase melhores amigos. Ai, que bom. Gente, eu não aguento. E Ana Júlia, Posso claro. fazer o Pedro, qual que era o teu apelido antes de fazer o filme? Meu
apelido, assim, eu sempre fui meio atrapalhada, medroso, assim, igual o Zé Lelé. Então minha mãe sempre me chamava, ô Zé Lelé, vem aqui. Ela não... Você nasceu pra esse papel, então? Eu acho que eu nasci, com Oh. certeza. Que legal. E Ana, eu queria que você me contasse como é que foi filmar no interior, né, todas aquelas semanas. Se você tem alguma história, algum caos legal que aconteceu durante as filmagens, ou com a sua personagem, assim. Você tem alguma história legal para contar com a gente? Primeiro, bom dia. Bom dia. Essa é uma personagem muito importante pra mim. Foi minha primeira personagem grande, assim, na verdade, minha primeira personagem. E ela é muito especial pra mim. E eu acho que nos bastidores do filme tem algumas histórias, assim, que eu não sei nem se pode contar, porque a gente aprontava muito no hotel, assim, onde a gente ficou hospedado, que a gente aprontava muito. Tem uma história que, tipo assim, a gente tava numa sala lá que tem no hotel, e aí tava todo mundo. Aí, a gente tava brincando do quê? De guerra de almofada. E tinha 3 vasos. E aí, assim, a gente tava brincando, se divertindo, até que a primeira almofada vem e acerta o vaso. Na hora que quebrou, a gente saiu correndo, todo mundo entrou pros quartos e se escondeu. Aí descobriram. Aí tudo bem. Aí, o que a gente inventou? Vamos brincar de novo. Quebramos o segundo vaso. E aí ficou só um lá de enfeite. A gente foi expulso do hotel depois disso, a gente tá pagando esses vasos até hoje. Fernando, isso é fora do set, né? Imagina no set, então por isso que não pode contar, né? Mas sabe que eles, a Débora e o Lobo estão aqui, eles não vão me deixar falar isso sozinho. No set, a gente fez um processo de ensaio de 9 semanas, onde a gente fez um mergulho, uma imersão na preparação. E no set, as crianças eram profundamente concentradas, elas sabiam muito o que elas estavam fazendo, o roteiro, elas conheciam muito bem as cenas, né? Porque a gente aproveitou muito bem as 9 semanas. Por mais que, quando as mães perguntavam para as crianças o que a gente tanto trabalhava ali na sala de ensaio, né? Tipo, era 5 horas, era das 2 às 6, né? Eu não lembro, durante 9 semanas, das 2 às 6, de segunda a sexta. E quando as mães perguntavam o que a gente estava fazendo, o que a gente tanto trabalhava, as crianças respondiam que ninguém estava trabalhando não, que a gente só brincava. E a gente ficou nessas, e nessas eles decoraram o roteiro inteiro, e nessas a gente improvisava e subia as cenas, e fazia exercícios e jogos teatrais. Enfim, foi um processo muito, 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 muito rico, onde eu aprendi muito com elas. Que legal. Brigamos muito, terrível. Não, eu lembro muito do nosso dia de ensaio, assim, o primeiro dia de ensaio, né, Isaac? Nós e o Feu aqui em São Paulo. E, bom, é um momento, né, do ator, né? É um momento que a gente pode errar, experimentar coisas e tal. A gente já se conheceu, Isaac. E eu fiquei, assim, realmente muito mais surpreso, fiquei muito emocionado, assim, porque você vê um ator, né, tão novo, já com um senso de responsabilidade e sensibilidade, entendimento da história, do que é o cinema. E aí esse dia foi só o início, porque eu acho que todo o processo, né, a gente ir lá para Itatiba e Bragança Paulista, aquela convivência lá no sítio e tal, foi tão harmônica, tão prazerosa, assim, que quando acabou, deu aquele aperto no coração. Mas a gente sabia que ia ter esse momento aqui, que todo mundo ia se reencontrar, a gente ia assistir junto e falar junto e matar a saudade. Que, enfim, acho que fica uma memória maravilhosa e eu posso dizer que a gente sempre aprende muito com os colegas, né? E às vezes a gente tem a noção que a gente só aprende com os veteranos, mas a gente aprende muito com os atores mais novos também. Eu aprendi muito com essas crianças. Que lindo. Débora, quer complementar algo? Eu tive um dia de ensaio com eles, né? Eu tenho uma participação pequena, muito afetiva, assim, mas pequena. E eu lembro que no dia que eu cheguei, eles já estavam muito preparados. E era muito interessante de ver, assim, toda a preparação que eles fizeram, que o roteiro deles era todo marcado e com palavras que eram para eles, e que eu não entendia nada. Então tinha assim, como é que era? Cueca... O que acontece no ensaio, fica no ensaio. Tinha um código... deixa eu falar que isso é muito legal. Tinha, assim, códigos que o Fê usava para acessar determinadas emoções ou verbos.
e que eram anotados, só que eram todos feitos para eles, né? Diferentes do que geralmente são usados para nós. Então, como era? Tinha alguns meio engraçados, tinha uns que, tipo, chamava mais atenção mesmo. Mas tinha vários que Os lembravam nomes que eram assim, engraçados, né? tem vários. Eu não lembro alguns agora, mas tem uns que eram bem engraçados, que na hora que a gente batia o olho a gente já lembrava o que tinha que fazer, Já tinha que falar, atuar. tinha que falar de um determinado jeito, e aquele roteiro todo marcadinho. Eu falei, gente, que incrível. Fiquei muito admirada. E no set foi lindo, assim, também, porque a sala, além de todos eles, ainda tinham outras crianças, e aí foi divertidíssimo ficar ali, passar aqueles dias com eles ali dentro daquela sala. Eu lembro que também tinha uma coisa interessante de ver, que na hora que eles iam para o set, eles estavam super concentrados, respiravam, mas ali no camarim eles tinham também um espaço para brincar, para se divertir, para aproveitar também e serem crianças também. Então isso era bonito de ver. Quando o Luciano Baldan, né, nosso produtor de elenco, ele começou a mandar, quando a gente chamou ele para começar para abrir a pesquisa, antes de abrir isso, a primeira coisa que ele fez para a gente foi mandar o Instagram do Isaac. E a gente viu o Instagram do Isaac e eu falei, nossa, gente, estamos bem. Porque se a primeira criança que ele está mandando já vem assim, imagina as próximas 3.000 que vão chegar. Nossa. E realmente chegaram outras 3.000 crianças incríveis, mas o Isaac já tinha construído lá o sítio dele nos nossos corações. E a gente foi muito certeiro, assim, a gente apresentou pro Maurício uma opção de para cada ator, porque no processo de receber os vídeos, fazer a seleção, depois marcar um papo por Zoom, depois marcar um papo presencial, era muito claro, assim, né? Tipo, pro Chico nunca teve uma outra opção, pro Zé Lelé também não. A Rosinha a gente até conversou com umas meninas, mas a Ana Júlia, no primeiro teste dela, a sala inteira que estava fazendo o teste, que estava eu, a Fernanda, o Luciano Baldan, todo mundo chorou com o teste dela. Foi muito emocionante, muito emocionante. Então foi muito orgânico. Né? Normalmente a gente leva as coisas para a MSP quando a gente tem muitas dúvidas ou muitas certezas, né? Então nesse caso a gente levou com muitas certezas e eles não tiveram dúvida, né? Nunca pediram para ver outra opção. Né? Aí você fala, né? Não, foi muito assertivo, assim. Quando chegou a primeira proposta, a gente imaginou que viria mais de uma rodada, né, de elenco para a gente dar uma olhada, e realmente tinha uma opção de cada personagem. Obviamente, antes de ver quem eram as opções, a gente deu aquela pensada, putz, será, né, que vai ser tão assertivo assim? Mas na hora que começou a apresentação, foi impressionante. Cada ator que eles traziam, a gente olhava, como o Fernando tinha até colocado, a Marina colocou para o Maurício que ele tinha criado o Zé Lelé em cima dele, falou que o Isaac era o Chico, a Rosinha também. Então, para a gente foi uma surpresa muito positiva. A gente já tinha trabalhado com a Biônica, né, com outros elencos, outras produções, e a gente fica muito satisfeito com o que eles trazem para a gente, que é sempre assim, específico. E até o Lobianco, né, como Inholau, assim, né, da primeira reunião que a gente teve, o Dani Rezende, que virou no meio da reunião, assim, a gente nem estava falando de elenco, a gente estava tipo, tentando entender qual era o roteiro, ele falou assim, o que a gente vai escrever, eu não sei. Só que o Lobianco é o Inholau. E também tem a Débora, né, tipo, como professora Marocas, foi uma honra, assim, sem... A Débora estava fazendo Terra e Paixão, né, estava fazendo novela, naquela loucura de novela, né, de segunda a sábado, no Rio de Janeiro, e ela lutou muito, né? A gente lutou muito para conseguir as diárias, defender os dias, ter previsibilidade na Globo, naquela loucura de que na quinta-feira eles te falam o que você vai fazer na semana que vem, e a gente conseguiu quase um milagre ter a Débora no filme, que foi uma honra, né? Acho que o elenco inteiro foi demais, assim, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito e honrados de poder contar com esse elenco de peso aí para ter no nosso projeto. Eu quando recebi o convite, a primeira coisa que eu pensei, foi, é óbvio, eu sou o Inholau, sempre fui, eu não sabia. Então foi uma revelação. Então assim, ouvindo vocês falando, assim, ouvindo vocês falar, parece que tudo entrou em sincronia, né, nesse filme, né? Todo mundo se encaixou perfeitamente. A gente teve muita sorte. Uma sorte bem aproveitada, mas muita sorte.
Essa pergunta é super difícil de responder, né? Porque a resposta verdadeira ela é muito chata, né? A gente não pode ficar explicando aqui na coletiva. Mas, assim, acho que a resposta boa é que a gente se dedicou, que a gente ficou lá 9 semanas enfim, e com as ferramentas certas e descobrindo que ferramenta funciona para cada ator e trabalhando muito também de dentro para fora dos atores, né? Porque eu não expliquei, quer dizer, um dia eu contei o roteiro para eles, eles não tinham acesso ao roteiro, um dia eu contei o roteiro para eles inteiro. E aí, no dia seguinte, cada um ganhou um fichário com seu roteiro, que a Débora comentou, que a gente ia anotando, e no final a gente lia uma cena, e no final eu nunca expliquei para eles uma cena, eu pedia para eles me explicarem o que estava acontecendo ali. E fazendo um trabalho de cada personagem contar aquilo do seu ponto de vista. E é óbvio que eu poderia chegar lá e explicar um monte de coisa para um monte de, enfim, falar tudo o que eu queria, mas não era o melhor jeito, né? O jeito de internalizar neles o que estava acontecendo, até para eles entenderem como eles iam se comportar em cada cena, foi abrindo espaço para que eles entendessem e para o Genezinho enxergasse como o Genezinho enxerga, para o Chico enxergar como o Chico enxerga, para o Zé Lelé enxergar como o Zé Lelé enxerga, para a Rosinha enxergar como a Rosinha enxerga. E conforme eles iam me explicando, e às vezes a resposta superava as minhas expectativas, a gente ia anotando e às vezes a gente se levantava e ia improvisando em cima daquilo que eles falaram com outros assuntos, às vezes a gente usava a memória deles, imaginação, mas eu acho que o privilégio disso, que é uma coisa que o cinema tem, né, é uma coisa diferente da televisão, é que a gente tem tempo para ensaiar, a gente teve muito tempo para ensaiar, né? A gente, para filmar 6 semanas, a gente ensaiou 9, né? Isso é muito raro, assim. E é uma coisa pela qual a gente vale a pena muito lutar, porque isso não custa tanto, sabe? Não é caro. Comparado com que isso é importante para o processo, para a direção, para o filme, para os atores, isso é uma coisa que custa dedicação só, né? E, enfim, eu não sei se eu te respondi. E você, Isaac, o que você acha? Ou crianças? Isso aí. Então, o que eu queria te perguntar é qual é a sua lembrança mais querida de todo esse período de gravação que vocês passaram lá na fazenda, tanto em Itatiba quanto em Bragança? Foi... Repete, por favor, que eu não entendi. A sua lembrança mais querida da época do você centro? lembra com mais carinho dessa sua passagem lá no interior? Das filmagens. Lembro muita coisa. Lembro assim de comer goiaba, que eu novas amizades que eu fiz, as gravações de subir na goiabeira, que subir em árvore eu gosto. E correr. Correr é bom. Perfeito. Então, aquilo ali mexeu muito com a minha infância também, de como a gente sentia por dentro, quando tá triste, emocionado, enfim, eu queria saber o que ele mais gostou de virar durante o filme. O que eu mais gostei de virar nesse filme? O coração, o passarinho, a formiga, o que você mais gostou de fazer? Eu gostei bastante de tudo, né? Mas de virar passarinho. Virar passarinho foi bom, voar. Muito bom. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada, equipe do filme Chico Bento, a Goiabeira Maravilhosa.